Boa tarde, meu nome é Marcicleide Cordeiro e estudei atualmente o curso de Bacharelado em Zootecnia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Curso atualmente o sexto período e a disciplina de Plantas Forrageiras e Pastagem 2, aonde essa disciplina aí é ministrada pelo professor Dr. Vicente Teixeira, né, aonde o mesmo solicitou a confecção, a construção de um seminário sobre o Araxes pintoi, sobre essa espécie. Em relação às características gerais do Araxes pintoi, como eu falei, né, o nome científico aí é Araxes pintoi, família é a fabácea, então se é uma fabácea, é uma leguminosa, então o Araxes pintoi é uma leguminosa. Origem, tem origem aí na América do Sul e no Brasil foi encontrada aí pela primeira vez em meados de 1954, perto aí da cidade de Belmonte, no estado da Bahia, por Geraldo Pereira Pinto, então por isso o nome Pintói. Esse Pintói é justamente aí em homenagem a Geraldo, que foi aí a primeira pessoa aí, né, que descobriu, que encontrou, né, essa espécie aqui no Brasil. Nome vulgar apresenta vários, né? Isso aí vai depender muito da região, né? Em uma região recebe um nome vulgar, em outra região recebe outro nome vulgar, vai variar muito, mas aí a literatura aí traz alguns nomes vulgares que podem variar aí de regiões para regiões, como por exemplo, amendoim pinto, amendoim forrageiro, planta de amendoim amarelo, sendo o mais comum, né, aí o amendoim forrageiro. O amendoim forrageiro aí é o nome vulgar mais comum que geralmente o Araxes pintoi aí recebe. Em relação à cigarrinha das pastagens, apresenta aí uma tolerância média e apresenta aí uma boa tolerância ao pastejo. Uma das características que a literatura aí traz para justificar essa tolerância ao pastejo, né, por apresentar essa boa tolerância ao pastejo dessa leguminosa, é justamente em relação aos seus pontos de crescimento, que eles se encontram aí, geralmente eles se encontram-se bem protegidos aí do pastejo dos animais. Diferente, ao contrário aí da maioria das leguminosas tropicais, que elas têm aí seus pontos de crescimento facilmente removidos quando são submetidas aí em condições de pastejo intensivo. Então, é uma das características, né, é uma das justificativas aí que a literatura traz por elas apresentarem essa boa tolerância aí ao pastejo. Mas não significa, né, porque ela apresenta essa boa tolerância ao pastejo, a gente sempre trabalhar aí com alta pressão de pastejo, ou a gente está sempre trabalhando aí com alta intensidade, né? Mesmo ela apresentando essa característica, temos que manejar bem, temos que estar reajustando essa pressão de pastejo. Por que estar reajustando essa pressão de pastejo? Justamente para permitir com que essa planta consiga rebrotar, consiga restabelecer novamente tecido foliar, que consequentemente consiga realizar mais fotossíntese e que consiga produzir mais carboidrato de reserva, que consiga produzir carboidrato e, consequentemente, consiga armazenar mais carboidrato de reserva. Enfim, não é porque ela apresenta essa boa característica de boa tolerância ao pastejo que sempre vai ter que trabalhar, sempre vai poder estar trabalhando aí em uma pastagem, sempre com alta pressão de pastejo, sempre com essa alta intensidade. Não, tem que fazer esse reajuste, né? Tem que estar reajustando, justamente para possibilitar essa planta também, permitir essa planta essas características que eu falei. Fazer mais fotossíntese, restabelecer tecido foliar novamente, que vai produzir mais carboidrato e que essa planta vai conseguir aí armazenar, ok? Em relação aí em relação a condições de sombreamento, é uma planta que se desenvolve bem aí em condições de sombreamento. Estudos da literatura realizados aí, né, traz a literatura que essa leguminosa foi submetida aí a vários níveis de sombreamento, 0, 50, 0,
30, 50, 70, acho que foram esses níveis. E eles constataram, os resultados que eles obtiveram foi que quando ela é submetida a níveis de sombreamento de até 70%, mesmo assim ela consegue se desenvolver bem, consegue produzir bem a níveis de sombreamento aí de até 70%. Então, é por isso também, por apresentar essa característica de conseguir se desenvolver em sombreamento, que essa planta ela é muito aí utilizada como cobertura em solos de cultivo perene. Em relação aí a fungos, bactérias e nematóides e ácaros, né? É susceptível aí a fungos, bactérias, nematóides e ácaros, principalmente aí a fungos, né? É uma planta que é bem susceptível aí a fungos. Combina bem aí com graminhas de pasto competitiva, como assim? Ela tem essa capacidade de poder ser consorciada aí com graminhas, mesmo que mais competitiva, mesmo que graminhas mais agressivas. Posteriormente estarei falando um pouco mais sobre isso. E ela é extremamente aí tolerante ao desfolhamento baixo e regular. Em relação às características vegetativas, ela é uma planta perene. O que é uma planta perene? É uma planta aí que tem um ciclo de vida longo, ou seja, é uma planta que ela se mantém viva, seu sistema radicular se mantém vivo, mesmo depois de produzir sementes. Você não precisa estar semeando essa planta todo ano. É uma planta que tem um ciclo de vida aí longo. É uma planta que apresenta um porte herbáceo. E o que é esse porte herbáceo? É uma planta que possui um caule não lenhoso, ou seja, esse caule ele não tem lenho, é um caule pouco lenhoso, e que geralmente esse caule aí, ele é bem flexível, ele é bem maleável. Pode aí alcançar uma altura de 20 a 60 centímetros de altura, de acordo com a literatura. E em relação ao hábito de crescimento, o amendoim forrageiro apresenta aí um hábito de crescimento do tipo estolonífero. E o que é esse hábito de crescimento estolonífero? Essa planta, ela cresce predominantemente por meio de estolões. Ocorre a formação de estolões. Então, essa planta, ela cresce aí rente ao solo, justamente formando esses estolões. E onde tiver meristema aí em contato com o solo, começa aí a produzir raízes. Ou seja, em cada nó pode sair raízes. E essas raízes aí, né, elas se fixam ao solo. E o que é estolões? O que são estolões? Estolões vai ser o intervalo aí entre um enraizamento e outro. Eu falei para vocês agora sobre o porte dessa planta, que é herbáceo, e falei sobre o tipo de hábito de crescimento, que é estolonífero. Então, isso aí já são duas características importantes para nos ajudar a estar conseguindo identificar essa espécie. Claro que não são só essas duas. Existe um conjunto, é um conjunto de características que vão nos ajudar a estar conseguindo identificar essa espécie. Mas essas duas, porte e hábito de crescimento, pode ser já uma dessas características. Em relação aí aos aspectos, ainda em relação aos aspectos botânicos, a lâmina foliar, ou seja, o amendoim forrageiro apresenta uma folha composta, né? As leguminosas, né, de forma geral, aí possuem folhas compostas. E o que são folhas compostas? São folhas e essa lâmina foliar, ela sofre fragmentação, né? Então, ela pode ser classificada aí como uma folha composta do tipo pinnada ou uma folha composta do tipo bipinada. Mas no caso do amendoim forrageiro, a gente é caracterizado, né, como uma folha composta do tipo pinnada, que é justamente aí porque ocorre aí a presença de folíolos, né? Tem a presença aí desses folíolos. Tem a presença de 4 folíolos, ou seja, 2 pares de folíolos. Esses folíolos, eles são ovalados e glabos. O que é ovalados? Eles têm esse meio que formato meio oval, meio ovoide.
e glabos, não existe aí a presença de tricomas. O que são tricomas? Tricomas é como se fossem aqueles pelinhos que a gente olhando na folha, a lâmina foliar, a gente consegue visualizar. Então, se ele é glabo, ele não vai, esse folíolo não vai ter a presença desses tricomas. Não vai ter aí a presença desses pelinhos. Os folíolos aí, eles apresentam aí uma coloração verde claro a escuro. E em relação às dimensões desses folíolos, a gente visualiza aqui na imagem, que existe, como eu falei, né, um par apical e um par basal. Então, são 4 folíolos. Então, por apresentar 4 folíolos, essa lâmina foliar, ela é considerada como o quê? Como tetrafolioladas, porque justamente possui aí a presença desses 4 folíolos. E quais são as dimensões desse folíolo, desse par de folíolo basal e as dimensões desse par de folíolo apical? Esse par de folíolo basal se chama basal porque se encontra na base. E esse par de folíolo apical denomina-se apical porque se encontra aí no ápice. As dimensões de cada um desse par de folíolo basal, em relação ao comprimento, é 4,5 centímetros, e em relação à largura, é 2,8 centímetros. Ou seja, cada folíolo basal pode aí atingir um comprimento de 4,5 centímetros e uma largura de 2,8 centímetros. Já em relação às dimensões do par de folíolos apical, eles podem apresentar aí um comprimento de 5 centímetros e uma largura de 3,5 centímetros. Então, já pode ser uma característica, outra característica para estar identificando, né? É bem peculiar essa característica de apresentar esse formato tetrafoliolada, né? Então, apresenta justamente esses 4 folíolos. Então, já pode ser uma característica também aí para estar ajudando a conseguir estar identificando aí, né? Essa espécie. Já se enquadra naquele conjunto de características, certo? Em relação ao fruto, o fruto do amendoim forrageiro é uma cápsula indehiscente, formada aí por uma vagem, contendo aí normalmente uma semente, e essa vagem ela tem aí um pericarpo fino e duro, e as sementes aí elas variam de tamanho e peso, né? Depende aí também das cultivares. E uma característica do desenvolvimento, importante da característica do desenvolvimento do fruto, é que esse fruto ele se desenvolve geocarpismo, ou seja, esse fruto ele tem um desenvolvimento abaixo da superfície do solo. É justamente esse geocarpismo, onde os frutos eles se desenvolvem aí abaixo da superfície do solo. E quando essas vagens elas ficam maduras, elas se desprendem da planta. A gente consegue, a fim de visualização aqui na imagem, justamente as vagens, né, do amendoim forrageiro. Aqui essas vagens, né, elas estão aí em diferentes estágios de desenvolvimento, e aqui na foto a gente está visualizando aí vagens do cultivar amarídeo. Em relação à inflorescência, o amendoim forrageiro apresenta aí uma inflorescência do tipo indeterminada. E o que é essa inflorescência aí do tipo indeterminada? É uma inflorescência onde as flores mais velhas, elas se encontram, elas estão aí na base da inflorescência. E a inflorescência do amendoim forrageiro, ela tem origem, né, ela parte aí da axila do caule, aqui, ó, da axila do caule, certo? E justamente nessa axila do caule, que é justamente aonde parte, né, aí aonde tem origem essa inflorescência aí pode conter aí de 4 a 5 flores muito curtas. Não é obrigado com que essas flores elas saiam todas de uma vez, né? Mas de acordo com a literatura, né, tem essa possibilidade aí de por axila, que é justamente onde sai essa inflorescência, por inflorescência, ter aí a presença de 4 a 5 flores muito curtas. Em relação aí à corola, o que é corola? Corola é um conjunto de pétalas. Então, as pétalas do amendoim forrageiro apresentam aí uma coloração amarela, né? A gente bem que verifica aqui na imagem, né? Ó.
São bem amareladazinhas a coloração das pétalas. E apresenta aí uma quilha pontiaguda e curvada. O que é uma quilha? Quilha também são duas pétalas que se fundem, que se unem, que se juntam, justamente para proteger as estruturas reprodutivas masculina e feminina. Nessa foto aqui, a gente não consegue visualizar a quilha, mas a gente consegue visualizar a ala. A ala é essa estrutura aqui, que onde eu estou passando o mouse. E é justamente também duas pétalas também que elas estão aí envolvendo, estão protegendo aí a quilha, né? Em relação aos cultivares, né, a gente aí tem os principais cultivares, né, aí do amendoim forrageiro. Então, eu trago aí uma tabela, né, com as principais cultivares, o país e o ano de liberação dessas cultivares e o material aí de origem, acesso. Então, aí só a fim de visualização, a gente tem o amarídeo, mani forrageiro, pico bonito, mani merrojador, MG100, mani forrageiro, Golden Glory, Alcari, Porvenir, Belmonte, Itacambira, né? Enfim, são várias cultivares aí, e o país e o ano de liberação. Por exemplo, aí o amarídeo, país de liberação, Austrália, em 1987. O Belmonte, ano de liberação aí, Brasil, 1999. Então, aí vocês visualizam aí as principais e o ano de liberação. E o material de origem, o de acesso. Só a fim de conhecimento, esse material de origem, esse material de acesso quer dizer o quê? É como se fosse um código de identificação, um código de segurança realmente, onde os pesquisadores eles têm acesso, eles sabem, né, esse código dá acesso aonde esse material aí ele foi coletado, onde esse material foi coletado aí pela primeira vez. Então, realmente, um acesso. Os principais, né? Aí você pode se perguntar, certo, tem vários cultivares, mas quais são os principais? Quais são aí os mais comercializados? É o amarídeo e o Belmonte. Interessante porque já existe outra cultivar, né? Graças aí a pesquisas desenvolvidas aí pela Embrapa, a Embrapa já lançou uma nova cultivar de amendoim forrageiro, aonde essa nova cultivar recebe aí o nome de BRS Mandubi, né? Isso aqui é o print lá da reportagem, justamente da divulgação da liberação dessa nova cultivar, aonde diz o seguinte: uma nova cultivar de amendoim forrageiro, planta recomendada para o consórcio com gramíneas, pode intensificar a produção pecuária a pasto nos diversos biomas com baixo impacto ambiental. Desenvolvida pela Embrapa, a BRS Mandubi, que é o nome da cultivar, é a primeira cultivar nacional da leguminosa com a propagação por sementes, além de diversificar as pastagens, melhorar a fertilidade do solo e a dieta animal e eleva a longevidade dos pastos. O alto rendimento da forragem de qualidade aumenta aí em 46% a produtividade aí do rebanho. Então, já existe outra nova cultivar, né, de amendoim forrageiro, que é a BRS Mandubi. Em relação aí às principais pragas, quais são aí as principais pragas que podem comprometer, podem atacar aí o amendoim forrageiro? As principais aí que nós temos são as formigas cortadeiras, por exemplo, as saúvas, as lepidópteros, que dentro desse grupo nós podemos, dos lepidópteros, nós podemos destacar aí as mariposas e as borboletas, são importantes pragas também para a cultura do amendoim forrageiro. E temos também aí os crisomélidos, que são que dentro desse grupo de inseto, nós podemos destacar aí a vaquinha verde. Vocês verificam aqui a saúva, né, nessa imagem, aqui justamente a vaquinha verde, né? Então, são principais pragas importantes para a cultura do amendoim forrageiro que podem aí podem realmente consumir aí a folha, né? Pode aí causar danos aí a essa cultura. A formiga pode cortar as folhas, né? Enfim, são pragas que podem trazer aí prejuízos para o amendoim forrageiro.
Em relação a características de solo, é uma planta, é uma leguminosa que adapta-se bem aí em solos de média alta fertilidade, né? Ou seja, é uma planta que exige aí uma fertilidade de solo de média a alta, ok? Vegeta bem aí em solos argilosos e arenosos e se desenvolve bem aí em solos que apresentem um pH em torno de 4,5 a 7,2, sendo que, todavia, ela tem o seu crescimento reduzido quando aí em solos que apresentem um pH abaixo de 5,4. Então, solos que apresentam pH abaixo de 5,4 pode aí comprometer esse desenvolvimento, porque ela vai ter o seu desenvolvimento reduzido. Tolerar aí solos com alta saturação de alumínio e manganês, porém responde bem aí à calagem e à adubação fosfatada. Prefere aí solos bem drenados, né? Porém consegue se desenvolver bem aí em áreas, em solos que são sujeitos a encharcamento temporário, né? Que esse encharcamento ele não seja permanente, porque ela não consegue, né, crescer, se desenvolver em solos em que esse alagamento ele seja permanente, né? Só consegue se desenvolver, crescer em solos que esse encharcamento ele seja aí temporário. Apresenta aí uma tolerância baixa em relação aí, apresenta aí uma tolerância baixa a moderada em relação à salinidade. Em relação às condições edafoclimáticas, é uma planta extremamente exigente em precipitação. É uma planta, é uma leguminosa aí que exige uma precipitação pluviométrica de 1.500 a 2 milímetros anuais. A literatura traz dados que até regiões que apresentem até 1.000 milímetros, elas conseguem se desenvolver. Porém, consegue sobreviver, mas o mais adequado cresce melhor, exige aí precipitações pluviométricas acima de 1.500 milímetros anuais. E que esses acima de 1.500 milímetros anuais sejam aí bem distribuídos ao longo dos meses do ano. Não seja, por exemplo, concentrado em um único período do ano. Esses de 1.500 a 2.000 milímetros sejam bem distribuídos aí ao longo do ano todo. Em relação à estação seca, é uma planta que resiste aí períodos de seca de até 4 meses. Então, regiões que apresentam períodos de seca superiores a 4 meses, não é ideal o cultivo dessa planta, certo? Porque isso vai acabar impossibilitando, né, tornando difícil, né, o desenvolvimento dessa leguminosa. Porém, se você tiver a possibilidade, se você tiver aí a possibilidade de irrigar essa cultura, aí sim, né, aí já não se enquadra mais aqui, né? Mesmo que a região apresente períodos de seca superiores a 4 meses, porém você não vai cultivar essa planta em condições de sequeiro, você vai cultivar essa planta irrigando, vai possibilitar, vai disponibilizar essa planta a condição hídrica que ela necessita, então pode sim ser cultivada em condições de irrigação em regiões aí que apresentem períodos de seca superiores a 4 meses. Apresentar aí uma temperatura ideal para o crescimento, para o desenvolvimento, em torno de 22 a 30 graus Celsius. E em relação à propagação, essa leguminosa ela pode ser propagada aí por via sementes, ou então por parte vegetativa, onde essa parte vegetativa aí é predominantemente aí por meio dos estolões. Se essa propagação for via semente, né, vai variar em torno aí de 10, vai ser necessário aí em torno de 10 a 12 quilos de sementes por hectare, né? Isso aí vai depender muito das condições da densidade que a pessoa vai querer, enfim, mas
Foi um dado que eu trouxe referente aí ao que a literatura traz. Essa propagação via semente, o que limita é por conta principalmente de dois fatores. Como eu falei anteriormente, os frutos dessa leguminosa, eles se desenvolvem aí abaixo da superfície do solo. E quando essas vagens, elas estão maduras, elas se desprendem. Então, isso torna-se a colheita um processo difícil e oneroso, uma vez que vai ser preciso o quê? Revolver esse solo, peneirar esse solo, para recuperar essas vagens que estão com essas sementes. Então, isso torna-se ainda mais oneroso esse processo. E é por isso também que, geralmente, né, o preço de aquisição de sementes de amendoim forrageiro é um valor caro, né? Não são sementes baratas. E outro fator que dificulta, né, assim, que pode limitar a propagação via semente, é justamente porque algumas sementes elas podem aí apresentar dormência natural, né? Algumas sementes aí podem apresentar dormência. Mas sim, existe sim a possibilidade de propagação por sementes, e o indicado pela literatura é que essas sementes elas apresentam aí no mínimo 60% de germinação e no mínimo 70% de pureza. E como é que se dá o modo de plantio dessas sementes, a semeadura? Ela pode ser feita em linha, em cova ou a lanço. Lembrando que em linha e em cova é mais eficiente, são processos mais eficientes, porque as chances, né, de germinação e, consequentemente, de sucesso são maiores do que quando comparados com o meio de propagação, né, com o modo de plantio, com a forma de semeadura a lanço. Porque quando a gente semeia essa semente a lanço, pode existir alguns problemas, tais como pode ocorrer a desidratação dessa semente, porque ela vai ficar ali acima da superfície do solo. Pode ocorrer a perca de sementes pela captura de pássaros e roedores. Essa semente pode não ter contato aí suficiente com o solo, e isso vai comprometer aí na capacidade de germinação dessa semente. Então, são essas características, né, que diminuem a eficiência quando essa semente ela é semeada aí a lance no solo. O ideal, de acordo com a literatura, a profundidade ideal de plantio aí é em torno de 2 centímetros a 5 centímetros de profundidade. Então, essas são as características se essa propagação for por semente. Se a propagação for por parte vegetativa, por estolões, o modo de plantio aí recomendado aí pela literatura, né, os estolões, né, dessa planta forrageira, dessa leguminosa, ela pode chegar aí, esses estolões podem medir aí de 1,5 metro até 2 metros. E o ideal é que esse plantio ele seja aí em covas. E o recomendado é que essas covas, né, elas tenham aí dimensões de 10 centímetros de profundidade e 20 centímetros de largura. E que esses estolões, né, esses estolões que vão ser plantados, eles apresentem aí no mínimo 3 a 4 nós por estolões, ou seja, pode apresentar mais, pode, se tiver a possibilidade de cortar pedaços de estolões que apresentem maiores quantidades de nós, melhor ainda, né? As chances de sucesso são maiores, mas no mínimo, esses estolões, eles devem ser cortados em pedaços que apresentem aí no mínimo de 3 a 4 nós. E como é que deve ser plantado, né? Esses estolões, eles devem ser plantados de 2 a 3 em lados opostos da cova. Como assim? A proporção de estolão em cada cova deve ficar aí em torno de 4 a 6 estolões por cova, né? Por cova. Após, né, plantar esses estolões nessas covas, nessas proporções que eu falei,
de ter aí por cova de 4 a 6 estolões. Essas covas aí elas devem ser cobertas com solo, justamente para quê? Para promover o contato do solo com esses estolões e melhorar assim o enraizamento. Em relação aí à produtividade, essa leguminosa aí pode produzir de 0,9 a 4 toneladas de sementes por hectare, né? E em torno de 5 a 20 toneladas de matéria seca por hectare ano. Esses 20% de toneladas de matéria seca por hectare ano vai depender muito, geralmente é quando essa leguminosa ela é consociada com outras gramíneas. De modo geral, só em um monocultivo do amendoim forrageiro, a literatura traz aí, né, que é em torno justamente uma produtividade média em torno aí de 5 toneladas de matéria seca por hectare ano. Em relação à fixação biológica de nitrogênio, é uma leguminosa e é uma leguminosa que tem a capacidade de fixar nitrogênio. Então, essa fixação biológica do nitrogênio, né, pelo amendoim forrageiro, realiza-se aí pelas bactérias do gênero Bradyrhizobio, presentes na maioria dos solos tropicais. As plantas oriundas de sementes ou de estolões inoculados apresentam boa quantidade de nódulos, ou seja, essas bactérias do gênero Bradyrhizobio vivem né, em uma simbiose positiva com esse amendoim forrageiro, com essa leguminosa. Como assim? Existe a presença dessas bactérias nesses nódulos, presente aí no sistema radicular dessa leguminosa. A planta fornece abrigo e alimento para essa bactéria e, em troca de abrigo e alimento, essa bactéria fixa nitrogênio, introduz nitrogênio aí ao sistema. E isso é positivo, porque se essa bactéria introduz nitrogênio ao sistema, vai promover o quê? A melhoria da fertilidade desse solo. Vai ocorrer um aumento da fertilidade desse solo. Então, se promove um aumento de fertilidade, vai diminuir a necessidade do uso de fertilizantes nitrogenados. E isso é positivo, porque isso vai reduzir os custos justamente com a aquisição dessa adubação nitrogenada, com a aquisição desses adubos nitrogenados. Isso é positivamente para o bolso do produtor rural, uma vez que, né, adubo, né, fertilizantes químicos são caros. E é também positivo essa questão da fixação biológica do nitrogênio, além de melhorar a fertilidade do solo, diminui também as contaminações do lençol freático e de alguns, né, lençóis de águas, e de cursos de águas. Como assim? Se eu diminuo a necessidade de adubação nitrogenada, eu vou estar diminuindo a necessidade de estar fazendo adubação naquela área. Então, se eu diminuo, eu vou estar diminuindo essa contaminação. Por quê? Porque geralmente as pessoas fazem mau uso desses fertilizantes químicos, né? Fazem o uso exagerado, né? E isso pode sim promover aí a contaminação. Então, se eu diminuir a necessidade, eu também estou diminuindo aí com que ocorra essa contaminação. A fixação biológica de nitrogênio pode variar em torno aí de 70 a 120 quilos de nitrogênio por hectare ano. Isso aí vai variar muito das condições edafoclimáticas, né? Se as condições edafoclimáticas forem positivas, né, para isso, né, como por exemplo, temperatura, umidade, fertilidade, condições pluviométricas, enfim, tudo aquilo que eu falei anteriormente. Se essas condições edafoclimáticas favoreçam, possibilitem essa planta forrageira fazer mais fotossíntese e, consequentemente, produza mais carboidrato e, consequentemente, alimente mais essas bactérias, vai ter mais nitrogênio fixado. Se as condições edafoclimáticas, as condições climáticas não forem favoráveis a isso, vai ser menos fotossíntese realizada, consequentemente, vai ser menos carboidrato produzido e menos alimento para que essa planta consiga alimentar essas bactérias, então é menos nitrogênio fixado. Então, isso é um dos fatores que podem contribuir aí para a quantidade de nitrogênio aí que vai ser fixado. Mas, de acordo com a literatura aí, essa quantidade pode variar aí de 70
a 120 kg de nitrogênio por hectare ano. Em relação ao uso na alimentação animal, né, aí é uma leguminosa que apresenta aí uma boa aceitabilidade por parte da maioria aí dos animais, né, das espécies animais, ruminantes, equinos, aves, mas ela também aí é muito utilizada principalmente aí na alimentação de ruminantes, independentemente aí do objetivo de produção, se para corte ou para leite. E é justamente devido a essa boa aceitabilidade que ela tem se tornado aí uma leguminosa bastante utilizada na alimentação animal. Justamente por apresentar essa boa aceitabilidade, mas também por promover uma melhoria da qualidade da forragem que é consumida aí por esses animais, principalmente quando a gente pensa em relação à qualidade proteica, principalmente em conteúdo proteico, né? Aonde esse conteúdo proteico, essa boa qualidade proteica, vai ser refletida aí em quê? Em ganho de peso e maior produtividade desse animal e desse rebanho. Então, isso é positivo. Em relação ao uso, ela pode ser aí utilizada como pastagem, né? Em monocultivo ou em consorciada com gramíneas. Geralmente, o mais comum é que ela seja aí consorciada com gramíneas. E a gente sabe também que que no Brasil, né, as condições climáticas, né, a disponibilidade de forragem devido a essas condições climáticas, ela é irregular ao longo do ano, aonde nos períodos chuvosos nós temos um excesso de forragem, mas nos períodos secos nós temos uma escassez dessa forragem, né? Então, é necessário que nesse período chuvoso, aonde tem a escassez, aonde tem o excesso dessa forragem, a gente conserve, a gente armazene essa forragem aí nesse período chuvoso, justamente para ser utilizado, para ser fornecido a esses animais aí nos períodos mais críticos do ano, que é justamente aí no período seco, mas que seja fornecido uma forragem em quantidade e principalmente em qualidade nutricional para esses animais, para não comprometer a produção, não diminuir a produção desses animais. Então, devido a isso, o amendoim forrageiro pode ser, sim, pode ser alternativas da conservação e armazenamento dessa forragem aí por meio da fenação, por meio aí da silagem. Pode ser sim utilizado aí o amendoim forrageiro para estar fazendo fenação e silagem. Não tem muitos dados na literatura, muitas informações referentes ao feno e à silagem do amendoim forrageiro, mas as informações que tem, né, traz que o feno aí do amendoim forrageiro feito aí com a planta em torno de 70 a 100 dias de crescimento, apresenta aí uma digestibilidade em torno de 64% da digestibilidade em vivo da matéria seca, né? Então, esse fator de qualidade, né, viabiliza sim, como eu falei, a prática, não só da afinação, mas também a prática da silagem aí para a produção animal, para a alimentação animal, principalmente aí visando os períodos mais críticos do ano, os períodos de escassez de forragem aí, que é justamente aí no período seco. Então, pode ser sim alternativas, tá fazendo em silagem ou feno com o amendoim forrageiro. Então, como eu falei para vocês, em relação que pode ser utilizada aí como pastagem em monocultivo ou consorciada com gramíneas, pode ser utilizada aí como feno, como a silagem, eu trouxe aqui essa tabela para a gente conseguir visualizar alguns dados, como, por exemplo, teores médios de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, extrato etéreo, lignina, matéria mineral e matéria orgânica da pastagem do amendoim. Quando analisou a pastagem do amendoim forrageiro in natura, o feno, a silagem do amendoim forrageiro in natura e emujecida. Então, a gente tem aí os dados, né? Como, por exemplo,
quando o amendoim forrageiro foi submetido aí à pastagem in natura, ele apresentou, por exemplo, aí uma matéria seca em torno de 24,50%, uma proteína bruta aí em torno de 18%, FDN 46,80%, FDA 30,70%, estrotetéreo 1,90%, lignina 12,30%, matéria mineral 7,90% e matéria orgânica 92,10%. Então, a gente traz aí os dados, né, mostrando aí quando também submetida aí a planta do amendoim forrageiro para fazer feno, o feno, né, a composição aí bromatológica, como por exemplo aí, ó, 14,50% de proteína bruta presente aí no feno do amendoim forrageiro. Quando esse amendoim forrageiro foi submetido aí à silagem in natura, apresentando aí uma proteína bruta em torno de 21,60%. Silagem emurgecida aí, ó, em torno de 23,47%. E qual é a diferença dessa silagem in natura e dessa silagem emurgecida? É justamente porque nessa silagem emurgecida, a planta do amendoim forrageiro foi cortada, foi espalhada, né, e foi submetida aí a um processo de desidratação. Ou seja, essa planta, antes de passar pelo processo de ensilagem, ela passou aí por esse processo de desidratação. A gente consegue até ver, né, a diferença aqui, ó, da matéria seca, 40,30% na emurgecida e 19,39% na in natura, né? Chega a dobrar o teor de matéria seca, né? Justamente porque passou aí por esse processo de desidratação. Aí agora, em relação à consociação, como eu falei anteriormente, né, essa leguminosa ela tem a capacidade de ser consociada aí com gramíneas, mesmo que mais agressivas, né, gramíneas altamente competitivas, como por exemplo aí do gênero Brachiara, né, agora sinônimo urocoa, né. Então, ela vem se destacando por apresentar essa capacidade de consórcio, e justamente essa capacidade desse consórcio está promovendo aí forragem, né, em quantidades e principalmente em qualidade nutricional excelente, justamente aí para estar fornecendo aí a esses animais uma forragem aí de excelente qualidade nutricional. Então, nós temos aí alguns pontos positivos, né, que a literatura traz quando essa leguminosa aí é consociada com gramíneas, como por exemplo, esses animais eles vão apresentar um melhor desempenho nessas pastagens que apresentam esse consórcio de o amendoim forrageiro com a leguminosa, e esse melhor desempenho é explicado de forma geral porque essa leguminosa ela apresenta, né, altos teores, né, como nós vimos, né, apresentar aí altos teores de proteína bruta e também apresenta uma boa digestibilidade. Então, isso promove, né, aí um melhor desempenho desses animais. Além disso, outro ponto positivo que nós podemos citar dos benefícios de consociação de leguminosa com gramínea é justamente a melhoria do solo, do ecossistema da pastagem. Vai contribuir para um aumento da fertilidade desse solo, porque como nós vimos, ocorre o aporte de nitrogênio para esse sistema. Então, além de melhorar o desempenho animal por fornecer uma forragem aí em quantidade e qualidade nutricionalmente boa, esse consórcio também promove também o quê? Uma melhoria aí da fertilidade desse solo, desse ecossistema. Então, isso aí só são alguns dos pontos positivos do consórcio dessa leguminosa com gramíneas, certo? E dentre as gramíneas que essa leguminosa ela pode ser consociada, né, pode ser a Brachiara brisanta, cultivar marandu, Brachiara medícula, Brachiara decumbis, Pânico maximus, cultivar maçai, Sinodo nelenfluensis, como por exemplo a estrela roxa,
a Digitária eriantha, como por exemplo aí o capim pangola. Então isso aqui só são uma das, né, inúmeras leguminosas e uma das inúmeras gramíneas aí que essa leguminosa aí ela pode ser consorciada, né, trazendo N fatores positivos aí para a produção animal, quando a gente fala em relação à produção de forragem de quantidade e excelente aí valor nutricional aí para estar disponibilizando aí a esses animais e consequentemente aumentando aí a produção, né, aumentando aí o desempenho produtivo desses animais. Então, em relação aí ao consórcio, né, dessa leguminosa com gramíneas, achei interessante trazer esses dois trabalhos aqui presentes na literatura aí, quando se comparou, né, o capim-estrela em um monocultivo e quando esse capim-estrela aí, ele foi consorciado com a leguminosa, né, com o amendoim forrageiro. Por exemplo, aí em questão da produção, as tabelas 7, produção de leite em pastagem de capim estrela roxa, Sinodon nellifluensis, em monocultivo ou em consorciado aí com Araxes pintoi, para a gente ter uma noção do desempenho produtivo, né, o quanto que esse consórcio promove a melhoria desse desempenho animal. Então, a gente tá aí, ó, vacas, quando se analisou aí a produção de quilo-vaca dia, de quilos de leite por vaca dias, quando em monocultivo do capim-estrela, foi de 7,3 quilos de vaca por dia. Quando a estrela foi consorciada aí com o Araxes pintoi, esse quilo de leite por vaca dia aumentou para 8,8. Isso aí em 1990. Em relação a quilos de leite por hectare dia, passou de 22,3 em um monocultivo de capim-estrela para 25,5 quando comparado aí consorciado aí com o amendoim forrageiro, com Araxes pintoi. Já em 1991 a 1992 foi repetido esse mesmo teste e em relação ao quilos de leite por vaca dia, quando em monocultivo de capim-estrela, essas vacas apresentavam em 9,5 quilos. Já quando consorciada aí com o amendoim, aumentou para 10,9. E em relação a quilos por hectare dia, teve aí um aumento de 22,8 com o monocultivo para 25,9 aí quando consorciada com o amendoim forrageiro. Então, isso traz, né, essa tabela nos mostra, né, os efeitos positivos, né, do consórcio aí, né, do amendoim forrageiro com outras gramíneas, o quanto que contribui aí para a melhoria do desempenho animal, para a produção animal, né? No caso aqui, de leite, mas nessa tabela aqui posterior, nós veremos em relação a ganho de peso para corte, também o quanto que contribui aí para a melhoria do desempenho animal. Então, se avaliou o ganho de peso vivo diário por gramas dia e ganhos ou ganho de quilos por hectare em pastagens consorciadas ou adubadas com nitrogênio em Itabela e Bahia. Então, a gente aqui tem, por exemplo, Bacara decumbis adubada com 90 kg de nitrogênios por hectare, Brachiara decumbis consorciada com outras plantas, e quando comparada aqui, ó, com a Brachiara medícula consorciada com amendoim forrageiro. A gente verifica aqui, ó, que em relação a ganhos de gramas por dia, foi o maior quando o amendoim forrageiro foi consorciado aí com a almedícula. Em relação ao ganho de quilos por hectare, o amendoim forrageiro consorciado com a almedícula só ficou atrás aí da almedícula, quando ela foi aí suplementada com 150 quilos de nitrogênio por hectare. Mas são valores bem próximos, né? Então, essa outra tabela também mostra aí os ganhos, né? Em relação ao desempenho animal, quando se utiliza aí esse consórcio dessa leguminosa de excelente valor nutricional aí com gramíneas. Em relação aí ao valor nutricional, né? Segundo Lascano, o valor nutritivo do Araxes pintoi é maior que os valores apresentados aí pela maioria das leguminosas tropicais de importância comercial, podendo ser encontrado
para as folhas, valores de 13 a 25% de proteína bruta, 60 a 67% de digestibilidade in vitro da matéria seca e de 60 a 70% de digestibilidade da energia bruta. Então, como estamos visualizando aqui, né, é claro que essa proteína bruta aí de 13 a 25% vai depender também do estado fenológico da planta, né? Mas, de forma geral, o amendoim forrageiro, como nós vimos anteriormente naquelas tabelas da composição, tanto quanto submetido à silagem, tanto a produção de feno quanto silagem, apresenta aí altos valores de proteína bruta, apresenta um conteúdo proteico, um valor nutricional muito bom, né? E, enfim, é uma leguminosa que tem esse grande potencial aí em relação a fornecer um valor proteico. Em relação aí a fatores antinutricionais, né? Uma vantagem dessa leguminosa é que não são conhecidos casos de intoxicação de animais, mesmo quando em pastoreio em áreas exclusivas, ou seja, mesmo quando em monocultivo só de amendoim forrageiro não foram registrados, né, intoxicação dessa leguminosa aí nos animais, né? E na determinação do valor nutritivo das leguminosas, é importante buscar os fatores de antiqualidade, como o teor de tanino. Os relatos aí que a literatura traz, né, que ela pode aí apresentar baixíssimos níveis de tanino condensado, né, de acordo aí com Lascano. Mas são valores, são conteúdos, né, que são níveis que não tem registro na literatura que possa aí interferir, que possa aí causar alguma intoxicação aí ao animal e possa comprometer aí a produção, o desempenho animal. Então, de forma geral, não existe registrados na literatura fatores antinutricionais aí presentes aí nessa leguminosa. O amendoim forrageiro também tem se tornado aí, né? Pode constituir aí uma alternativa para o uso aí de pastagens em vias de degradação ou já degradadas, né? Justamente para ajudar essas pastagens justamente aí nesse processo de recuperação ou justamente evitar com que ocorra a degradação dessa pastagem. Como assim? O amendoim forrageiro é uma leguminosa que apresenta uma excelente cobertura de solo. Então, se ela apresenta uma excelente cobertura de solo, vai diminuir os riscos com que ocorra erosão nesse solo. Nós sabemos que erosão é um dos fatores que podem contribuir para a degradação dessa pastagem. Então, se a gente diminuir as chances com que ocorra erosão nesse solo, a gente está diminuindo as chances também com que ocorra a degradação dessa pastagem. Então, como o amendoim forrageiro apresenta essa alta cobertura de solo, essa boa cobertura de solo, pode ser um fator aí para ajudar a ocorrer menos erosão nesse solo. Lembrando também que se tem maior cobertura de solo, a gente vai ter menos radiação incidindo diretamente aí nesse solo. Então, é como se quando esse solo tivesse essa maior cobertura, esse solo tivesse menos oscilações térmicas, né? É como se essa temperatura se mantesse ali mais constante. Se a gente também tem uma maior cobertura de solo, a gente mantém essa umidade, contribui para manter essa umidade nesse solo, né? Outro ponto positivo também para a utilização em uso de pastagens degradadas, né, ou em vias de degradação, para ajudar nessa recuperação, ou justamente estar evitando essa degradação, é justamente como eu falei anteriormente, justamente por essa possibilidade de introduzir aí nitrogênio a esse ecossistema, consequentemente melhorando a fertilidade, contribuindo para o aumento da fertilidade desse solo. E a gente sabe que fertilidade do solo também é um dos fatores que podem contribuir para a degradação da pastagem. Então, por isso que ela também pode ser aí uma alternativa para o uso aí em pastagens degradadas. Então, enfim, é por esses motivos, boa cobertura de solo, contribuição para o aumento da fertilidade do solo, que ela pode sim ser uma alternativa para contribuir a melhorar, né, ajudar a recuperar pastagens em vias de degradação
ou então justamente evitar com que essa pastagem ela seja aí degradada. Então, aí são esses pontos positivos que o amendoim forrageiro apresenta. E o amendoim forrageiro, né, ele vem se destacando aí muito nos sistemas pecuários por possuir todos esses pontos que nós tratamos aí ao longo do todo o seminário, como, por exemplo, apresentar altos teores de proteína bruta, apresentar uma boa persistência aí ao pastejo, apresentar aí uma boa digestibilidade, apresentar aí uma boa aceitabilidade pelos animais, pode ser consociada aí com graminhas mesmo competitivas, mesmo com graminhas mais agressivas, né? Apresenta também aí uma boa cobertura de solo, enfim, são esses motivos que fazem com que essa leguminosa aí, ela venha se destacando aí nos sistemas pecuários, né? Nos sistemas, na alimentação animal, no sistema pecuarista aí. São N pontos positivos. Em relação aí às considerações finais, né? O amendoim forrageiro, além de ser um excelente valor, além de excelente valor nutricional e aceitabilidade pelos animais, fornece aí nitrogênio ao sistema, conferindo assim melhor qualidade do solo e da água, pois reduz a necessidade de adubação química nitrogenada e, consequentemente, a poluição do lençol freático, causada aí pela lixiviação do excesso de nitrogênio químico aplicado ao solo. Além disso, apresenta produção de forragem e persistência satisfatória, a característica de alta qualidade, constatada aí pelo incremento da produção animal em função de bons conteúdos de proteína bruta e digestibilidade, não apresenta fatores antinutricionais que possam limitar o seu uso. Então, devido a isso, o amendoim forrageiro ele tem se tornado aí uma grande alternativa aí na alimentação animal, né? Apresentando aí uma alta qualidade nutricional. Então, como nós vimos ao decorrer de todo esse seminário, pode ser sim aí uma alternativa, né, seja para suplementar os animais aí, como na época seca, com a produção de feno, com a produção de silagem, ou com a formação de própria pastagem consociada aí com outras graminhas, porque vai possibilitar uma quantidade de forragem e principalmente uma qualidade nutricional muito boa para esses animais. Como eu falei também, pode ser uma alternativa aí para estar ajudando o produtor a diminuir os custos, principalmente aí com a aquisição de concentrados, né, tanto proteicos quanto energéticos, que a gente sabe que concentrados são caros, então isso onera ainda mais a produção animal. Então, se a gente tem uma alternativa, por exemplo, de uma planta forrageira que a gente possa estar contribuindo para melhorar esse valor nutricional, principalmente quando a gente fala em relação a conteúdos proteicos, pode ser uma alternativa para estar suplementando a esses animais, não que 100%, mas, por exemplo, 50% desse conteúdo proteico, desse concentrado proteico. Então, isso já pode ajudar o produtor, já pode diminuir os custos com a aquisição desses concentrados, principalmente proteico. Ela também pode ser utilizada aí como banco de proteína, né? Pode ser também uma alternativa para fornecer uma forragem de excelente também qualidade nutricional. Então, enfim, são N pontos positivos que foram abordados aqui que fazem com que essa leguminosa ela venha se destacando aí na produção e na utilização animal, principalmente pelo seu excelente valor nutricional, principalmente em relação à proteína bruta. E por fim, só pedir aí obrigada a todos, e assim eu concluo meu seminário da espécie Araxes pintoi, conhecida aí popularmente como amendoim forrageiro. E aqui as referências que foram utilizadas aí para a elaboração desse seminário.